No último dia 29 de janeiro de 2022, teve um cara aí, deputado federal, que lançou a sua campanha, ou sua pré-campanha, na verdade, para presidente da República em 2022. Um já conhecido traidor do Bolsonaro, né? Um desses caras que no dia seguinte já estava dizendo outra coisa e tentando armar para o presidente, dificultando a nossa vida. Eu diria até que 30, 40, quem sabe até mais do que 50% do tempo desses caras lá dentro do Congresso, do Senado, Supremo, é de ficar tentando derrubar o governo e aí para depois acusar o governo de não ter feito aquilo que ele havia prometido ou indicado que tinha uma vontade de fazê-lo e não conseguiu, justamente porque esses caras não estão lá para defender os valores dos brasileiros, os interesses do Brasil. Boa parte desses caras estão lá justamente para atrapalhar. E eles acreditam de maneira fisiológica que para eles continuarem existindo e eles terem sucesso e continuar avançando, eles têm que continuar fazendo essas coisas, essas artimanhas. A população que estiver um pouco mais atenta não vota nunca mais nesses caras. E aí esse cidadão vem com mais uma facada no presidente, né, dizendo que a política implementada, a campanha dele vai ser uma campanha que não é uma campanha de ódio, mas que ele não vai ficar nessa polarização, uma campanha isenta de polarização, uma campanha em que ele não vai ficar nessa guerra ideológica. Ora, esse cara acaba de inventar a moeda de três lados. Eu já venho dizendo há bastante tempo que não acredito em terceira via da maneira como os caras apresentam. A única possibilidade de existir uma terceira via real, forte, é próxima do que, infelizmente, os caras conseguem fazer bem, e a gente tem que reconhecer quando, vamos dizer assim, o inimigo faz alguma coisa bem. A esquerda ela consegue lançar lá 4, 5, 6 candidatos e você não vê os caras brigando entre eles. Você não os vê atacando uns aos outros. Você pode até perceber uma diferença ali de linha ideológica, de discurso, mas os caras não ficam tentando, até pode ser que puxe o tapete um do outro nos bastidores, mas nessa camada mais fácil de se perceber, na primeira camada para o eleitorado em geral, na televisão, nas mídias sociais, na internet, você não vê os caras atacando uns aos outros. Acontece que não existe basicamente direita no Brasil, não existe quase conservadorismo no Brasil na política, não existe gente brigando pela tradição, pela família. Então, você aí, eleitor, fique muito atento. Escolha o seu candidato. É claro que você ainda continuará sujeito a ser enganado. Infelizmente, se o cara quer te enganar, ele vai ficar com narrativas ali, né? Infelizmente, isso vai continuar acontecendo. Ele vai ficar com narrativas ali ruins, ou narrativas que às vezes parecem boas, mas que na prática ele não pensa aquilo. Então, o que você tem que fazer? Qual a proposta desse candidato de sábado agora? Nenhuma proposta. Eu fiquei assistindo ali. Parei o que eu estava fazendo para assistir porque é realmente um show de horror. Então qual que é a proposta do cara? Ele é a favor da família? Ele é a favor da tradição? Ele é a favor, ou ele é a favor ou é contra as cotas? A favor ou contra a política identitária? A favor ou contra a política de gênero? O que ele é? A favor da liberação das armas ou ele é contra? Ele é a favor da liberação das drogas? Qual a proposta desse cara? O que de fato esse cara quer, dizendo que não vai entrar nessa guerra ideológica? Se ele não tem ideologia, ele não tem nada. A gente pode até usar uns termos aqui que são bastante ultrapassados, desgastados, mas que a população entende. Então, ainda assim, nós vamos continuar falando de direita, esquerda, socialismo, capitalismo. Gravei um vídeo sobre controlacionismo nesse último domingo. Gostaria de convidá-lo a assistir para você ter uma ideia de que talvez a gente não viva mais nenhum momento que seja nem socialista, nem capitalista, nem comunista. A gente vive um momento bastante delicado em que, na verdade, talvez a humanidade esteja atingindo o auge da sua vontade de ser Deus e controlar a população. Não existe moeda de três lados. Então, se o cara quer ser oposição, ele vai ser oposição a um dos dois lados. Ele não pode ser oposição aos dois lados. Ele não pode ser oposição da direita e oposição da esquerda. O centro não é essa a função do centro. Nem centro nem centrão, se bem que tem gente tentando fazer uma distinção aí, dizendo que centrão é aquela política suja do toma lá da cá. E o centro é aqueles caras que meio que vão para onde o vento está soprando, né? Mas que nem sempre está nessa política do toma lá da cá da maneira como vem sendo propagada. A verdade é que nós não temos representantes firmes, reais,
Eu até podia lançar aqui a minha pré-candidatura à presidência de 2022, só para provar que o sistema não funciona. Nós temos uma democracia bastante capenga, em que não existe candidaturas independentes e você fica aí sujeito a esses truques de cavalo de Troia, traíras e sei mais lá o quê. Dê uma boa pesquisada e não caia em lorota. Não existe moeda de três lados. Se o cara não tomar uma posição, aí é que ele não presta mesmo. E eu não estou nem dizendo para você que a esquerda tem algum valor, mas certamente ainda defende alguma coisa, mesmo que eu seja contrário às pautas que eles defendem. Um cara de centro que diz que não é nem de direita, nem de esquerda, nem em cima, nem embaixo, é o que eu costumo brincar como o candidato além do aquém. Ele não está nem aqui nem lá. Ele está antes do depois e nem depois do antes, ele não está em droga de lugar alguma. Se gostou do canal, se inscreva, divulgue para os parentes, amigos. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.